Então, muito bem-vindos. Meu nome é Jefferson Couto, eu sou orientador do Education USA aqui em Brasília, e é um prazer poder conversar com vocês a respeito desse assunto tão específico, né, mas ao mesmo tempo tão relevante dentro do processo de candidatura às universidades americanas, né, por parte dos alunos, e que muitas das vezes, né, traz uma insegurança e é um fator complicador, né, dentro de todo esse processo. Então, eu espero que com o nosso encontro de hoje a gente alcance alguns objetivos, né, entre eles esclarecer e tentar facilitar um pouco mais, né, a perspectiva de uma candidatura, né, sendo realizada às universidades americanas e como que você faz para conseguir, né, realizar esse processo e incluindo aí dentro desse processo a sua paixão, né, pelo esporte. Seja através das atividades que você realiza, ou seja como um atleta de fato, né. E a gente vai ver um pouco mais sobre isso hoje. Então, rapidamente, nossos objetivos, o que eu pretendo trazer para vocês aqui. Vamos falar um pouco sobre a rede do Education USA, entender, né, quem somos nós, por que nós estamos aqui. Vamos falar da metodologia que a gente aplica dentro do processo de orientação, que são 5 passos para estudar nos Estados Unidos. Partindo daí, eu quero tocar na questão do esporte em 3 perspectivas diferentes, que está relacionado aos 5 passos, né, e a gente vai identificar isso mais para frente. Eu quero falar sobre como que a gente vai usar o esporte para pesquisar as universidades, né, então se você é um atleta, se você realiza ou pratica algum tipo de esporte, você quer começar a procurar as universidades, como que isso vai se encaixar dentro desse processo? A questão financeira, então, quão relevante ou como que se dá a ajuda financeira através do esporte, né, dentro das universidades americanas e no processo da candidatura, como que você vai conseguir potencializar essa sua habilidade ou essa sua paixão dentro do processo da candidatura, né, para as universidades americanas. E aí, no final, eu pretendo deixar um tempo para a gente poder ter um momento de perguntas e respostas. A gente vai ver como que a gente vai fazer isso. Pretendo ser um pouco mais dinâmico, lembrando que é um assunto muito denso. Então, hoje a gente vai tocar a superfície, tá? Para começar a entender, começar a abrir a mente um pouco mais a respeito disso, mas ainda tem muito trabalho pela frente, tá, gente? Então, iniciando aqui os trabalhos. A rede do Education USA, né? Nós somos filiados ao Departamento de Estado dos Estados Unidos. Essa rede, né, ela está presente em mais de 170 países, com mais de 450 escritórios. Aqui no Brasil, apenas nós contamos com 40 escritórios atualmente atuando, né, em diferentes estados e com um propósito, que é justamente o de conseguir prestar informações precisas, abrangentes, atuais e imparciais a toda a comunidade internacional que deseja, né, acessar a educação superior nos Estados Unidos, especificamente a questão da educação superior, tá? Então, qualquer coisa que aconteça dentro, né, de universidades, seja programas de graduação, mestrado, doutorado, programas de inglês, programas de curta duração, né, em algum outro nível, a gente, dentro do Education USA, tem como auxiliar você ao longo de todo o processo. E, para isso, a gente utiliza a metodologia dos 5 passos, né, que é uma metodologia bem abrangente, vocês vão ver que ela atende qualquer um desses objetivos, né, graduação, mestrado, doutorado, programas de inglês, outros programas, mas que vai auxiliar você, e eu costumo dizer que é desde a hora que você acorda com a ideia que seria interessante estudar nos Estados Unidos, até a hora da gente conseguir, né, concluir todo esse processo, você ser admitido e conseguir estudar numa universidade americana. Então, o primeiro passo seria conhecer as opções, é saber o que está disponível dentro do processo de seleção, ou dentro do processo, né, de você selecionar as universidades, é saber o que está disponível para o seu perfil, para as suas características, para aquilo que vai ser relevante para você. Um segundo passo dentro desse universo que melhor te atende, é a gente buscar entender como que a gente vai arcar com as despesas dessa educação, né, com o custo dessa educação. E entender formas também de tentar reduzir essa despesa de alguma forma. Então, aqui a gente vai trabalhar toda aquela informação sobre bolsas de estudo, entender como que elas funcionam, outros tipos de ajuda financeira, né? A gente vai te ajudar também com planejamento financeiro, para você conseguir, né, se organizar
e conseguir levar adiante esse sonho de estudar em uma dessas universidades que você já teve o trabalho de selecionar. E no terceiro ponto, aí sim, quando a gente encontra as instituições que vão fazer mais sentido para o nosso objetivo e é viável, né, determina que é viável financeiramente fazer esse processo da candidatura, aí a gente vai entrar a fundo dentro do processo e dessas etapas, verificando, identificando, né, o que vai ser necessário para cada uma dessas universidades, para que a gente apresente, né, cumprindo essas exigências e assim conseguindo, né, ter a chance de ser admitido. Depois que esse processo é realizado, aí, né, havendo, né, a aceitação, havendo, né, a resposta positiva por parte das universidades, a gente vai entrar aí na metodologia falando sobre vistos de estudante, como que funciona, qual é o processo para você obter o visto de estudante, né, quais são as regras para você manter esse visto enquanto você está nos Estados Unidos, né? Então todo esse processo, né, para facilitar e você conseguir fazer o processo sem dificuldade e orientações pré-partida, que tem a ver também com uma questão de adaptação cultural e acadêmica dentro do ambiente para onde você vai. Eu costumo brincar que se alguém já teve a oportunidade de ir para os Estados Unidos, a turismo normalmente é para visitar algum lugar, para conhecer, para ir para algum parque, né? E a estrutura é bem diferente, a condição ela é bem diferente dentro de uma universidade americana, né? Então é gerenciar também as expectativas do que é esperado de você enquanto aluno internacional, enquanto aluno universitário dentro de uma universidade americana, e a gente vai trabalhar todos esses aspectos aí dentro. Então, o Education USA, como eu falei no início, né, acompanhando você desde o momento em que você acorda com a ideia de querer estudar nos Estados Unidos, até a gente poder fazer as malas e dar tchau para os pais e pegar o avião, tá? Vamos seguindo aqui. Eu quero abrir a nossa meeting de hoje, nosso encontro de hoje, com essa afirmação. E eu quero saber de vocês se vocês concordam ou se vocês discordam dessa afirmação. Nos Estados Unidos, uma das primeiras coisas que eu quero que vocês saibam, né, e que vocês tenham dimensão, é que existem muitas universidades, tá? Só a nível de graduação são mais de 4.700 instituições. E o país, né, os Estados Unidos em si, ele é um país de tamanho, de proporções continentais. Então, é muito comum, né, quando eu costumava fazer essas apresentações presenciais, eu sempre perguntava para os alunos, vem cá, quais universidades que você lembra quando você pensa em estudar nos Estados Unidos, né? E aí sempre tem umas universidades que a gente sempre está ouvindo nessas respostas, que tem a ver aí, né? Tá sempre presente Harvard, sempre presente Stanford, Yale, né? Tem muitas das vezes a gente escuta o Chicago, Stanford, UCLA, né? Que são algumas outras instituições que estão sempre ali presentes de uma forma ou de outra. Mas é importante a gente tomar essa noção que existe uma variedade muito grande. E quando a gente fala do sistema educacional americano, uma das características que eu sempre gosto de destacar é a questão da flexibilidade. Então, você vai entender que é um sistema educacional americano, ele é muito flexível, tanto no tipo de instituição que existe, quanto nos critérios que eles usam para selecionar os seus candidatos. Né? E o próprio sistema educacional em si, a estrutura dele, enfim, é muito flexível. Então, isso faz também com que haja uma grande variedade de opções. Tá? Como eu falei, são mais de 4.700 universidades hoje nos Estados Unidos, e apenas 2% dessas instituições a gente pode considerar como sendo altamente seletivas, né? Que são aquelas que são bem difíceis de entrar. E geralmente essas instituições elas são muito procuradas pelos alunos. Tá? Por quê? Porque são justamente aquelas universidades que a gente tem mais presença, que a gente mais lembra, que a gente mais ouve falar. Né? Então tem muito disso. Dependendo da quantidade de alunos que procuram aquela instituição, o grau de seletividade dessa instituição pode ser maior. Né? Se tem mais gente me procurando, eu posso escolher mais. Tá? Então essa noção ela é importante para a gente entender que hoje nos Estados Unidos, com mais de 4.700 universidades, existem ainda mais de 85% das instituições que você conseguiria realizar um processo de seleção que não é tão competitivo assim.
E aí, normalmente, a pergunta que eu recebo nesse momento é: mas Jefferson, então, quer dizer que essas universidades elas não são tão boas? Não, né? Quer dizer que elas comportam a demanda que elas recebem, mas isso não está relacionado à qualidade que elas entregam, tá? Então, essa questão da qualidade, você tem que avaliar de acordo com a sua necessidade, como que aquela instituição vai atender a sua necessidade, né? E o que que ela é capaz de oferecer para você. Mas qualidade não é um problema. Essas instituições são todas credenciadas, né, pelo sistema de avaliação institucional americano. Então, existem várias formas de avaliar isso, tá? Mas, sem dúvida, essa questão da seletividade não costuma ser uma delas, tá? Então, assim, se existem 85%, né, de 4.700 que são pouco seletivas no sentido de selecionar os seus candidatos, então será que é tão difícil assim a gente ser admitido numa universidade americana? Na verdade, não é o grau de dificuldade de ser admitido, mas sim o trabalho, né, que dá a ser admitido numa universidade americana. Então, não é que seja difícil o processo, mas o processo ele é trabalhoso e ele precisa de dedicação, dedicação dos alunos, dedicação da família e persistência, né, e o apoio que você encontra aqui através também do Education USA para auxiliar você dentro desses objetivos, tá? Então, contando com a participação de vocês agora através das perguntas lá, vamos entrar no nosso tema, né, e começar a olhar então como que a gente vai lidar com a questão do esporte, especificamente dentro da questão relacionada a procurar as universidades, ok? Uma das coisas que você vai ter que definir, né, ou pelo menos começar a refletir a respeito e tentar ter isso em mente, é qual é o seu objetivo para o futuro. Isso é uma das coisas que, se você for pensar em estudar nos Estados Unidos, independente, né, de ser relacionado ao esporte ou não, você tem que considerar para você poder saber como que essa educação internacional vai poder viabilizar isso para você, né, viabilizar o seu objetivo. Então você tem que pensar nas saídas, nas possibilidades. Agora, com relação à questão do esporte, né, a principal pergunta aqui ela vem de encontro com quão relevante o esporte vai ser para você dentro desse objetivo que você tem para o futuro. Porque dependendo de quão importante vai ser essa dinâmica, né, ou da ordem dessa dinâmica, né, se o esporte vai estar em primeiro lugar, ou se de repente a formação acadêmica vai estar no primeiro lugar, isso vai influenciar todo o resto. No sentido, desde você pesquisar as opções, as universidades que você quer estudar, o tipo de bolsa que você vai ter acesso, né, como que você vai gerenciar o seu dia a dia, isso vai influenciar os próximos 4 anos da sua vida dentro da universidade. Então, é uma das coisas que você tem que considerar bem, tá? Eu tive uma aluna, eu conversando com ela uns dias atrás, o primeiro encontro que tive com ela, ela abriu a câmera, né, já nesse mundo virtual, ela abriu a câmera e na hora que ela abriu a câmera eu vi um monte de medalha pendurada assim na parede do quarto dela. Eu, opa, que legal, prazer, não sei o que, né, tal. Ah, você é atleta? Ela, sim, eu era. Então eu parei no ano passado, né, desde o início da pandemia eu parei, eu resolvi que eu não quero mais continuar, ela fazia nada sincronizado. Então, assim, quão relevante o esporte se torna para ela, de repente? Já não é tão relevante assim, né? Então, para você, quão relevante vai ser? Essa é uma pergunta que você tem que conseguir responder, tá? Talvez não agora, tá? Dependendo do momento em que você se encontra, mas que mais cedo ou mais tarde, de preferência, antes de começar o processo, né, de pesquisa das universidades, vai ser relevante. Então, vamos pensar agora, né, dentro das minhas orientações, né, normalmente, como a gente costuma receber muito aluno, né, buscando aí o processo acadêmico, como que funciona, né, esse processo de escolha de universidade, considerando o viés acadêmico de cada aluno, né? Primeira coisa que eu costumo recomendar é que você pense a respeito do perfil acadêmico. Então, é que você observe a universidade no nível de quais são os cursos que ela oferece, se você é um aluno
que tem um perfil acadêmico competitivo suficiente, né, para ingressar naquela instituição ou não. É, às vezes, né, dependendo do curso que você está interessado, os professores, né, o que tem de estrutura dentro daquela instituição para o nível acadêmico. Então, isso vai ser muito importante, e isso todos os alunos que vão estudar numa universidade devem considerar, seja ela nos Estados Unidos ou não, tá, gente? Essa dica é importante. Outro ponto é a questão financeira. Então, depois que você verifica a questão acadêmica, né, é importante a gente parar e observar o quanto que custa, né, quanto que a gente tem de orçamento para isso, como que a gente consegue, é viável, né, eu estudar nessa universidade, a gente vai conseguir manter essa despesa, né, ao longo do tempo, como que isso vai funcionar? E no caso das universidades americanas, considerar também principalmente a questão, né, de algum tipo de ajuda financeira que a universidade possa oferecer para o perfil que você tem. E quando a gente fala no perfil, tem tanto a ver com a questão acadêmica quanto com a questão de características suas, né, o lado mais pessoal. Isso porque a universidade ela também vai considerar, né, as suas características pessoais, né, quem é você para o processo de admissão. Então, a gente precisa, quando olhar para as universidades, se perguntar, né, três coisas. Se eu sou academicamente competitivo para ingressar nessa instituição, se eu vou ter condições, né, se é viável financeiramente falando estudar naquela instituição, e se eu vou ser feliz lá. E essa parte da felicidade, ela pega também para a gente na questão do esporte, né? Então, se o esporte vai ter uma relevância muito grande dentro da minha vida, dentro desse processo, então, para que eu consiga, né, me manter feliz naquele lugar, eu devo ser capaz de praticar aquele esporte, seja num nível de competição, né, como é comum a gente encontrar, né, as bolsas de estudo, né, as bolsas atléticas, né, no caso. E aí, os níveis, né, mais competitivos e o alto desempenho e a maior exigência por parte a maior demanda, né, por parte do aluno, tá? Mas também a questão, né, de você, mesmo aquele momento em que você gostaria de ter aquele hobby como ou aquele esporte como um hobby, né, como um momento em que você para e você pode ir para um clube, né, que um clube de alunos dentro da universidade que gosta de praticar aquilo, né, e você tem ali aquele momento de voltar às origens de repente, né, ou apenas manter até por um hábito saudável, enfim. Então, questões essas três questões você tem que se perguntar. E isso é relevante principalmente porque a própria universidade ela vai fazer isso em relação a você enquanto aluno, tá? Então ela vai querer saber se você é academicamente competitivo, se você tem condições de pagar e se você vai ser feliz nesse lugar, tá? E essa é parte da análise que elas fazem para conseguir definir se você vai ser admitido naquela instituição ou não. Aqui eu quero fazer uma ressalva na questão financeira, porque eu sei que sempre é um assunto que desperta muita atenção, né, muito interesse. E eu não quero passar por isso sem poder falar um pouco mais a respeito, né? Mas não é o foco do nosso encontro aqui hoje. Para isso, eu quero recomendar que vocês participem do College GPS. Tá? O College GPS é uma série de eventos que nós da Rede do Education USA Brasil estamos organizando. Já teve início, né, no dia 7 já teve a primeira sessão, foi bem uma apresentação daquilo que a gente pretende, né, realizar com esse processo, com esse cronograma, com essas sessões. No dia 14 começou aí sim, né, a sessão já falando sobre College List, como que você vai montar essa lista de universidades, alguns critérios. E mais para frente, a gente vai ter também outras sessões, entre elas uma específica falando sobre questão financeira, tá? Então vale a pena colocar aí na agenda de vocês. A gente vai participar, né? Eu vou apresentar essa sessão também junto com outro orientador, o Luiz Eduardo, e a gente vai falar sobre tudo que você precisa saber, né, para começar aí dentro desse processo com relação ao planejamento financeiro e às bolsas de estudo, tá? Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, participa desses eventos e principalmente lá do dia 9 para a gente poder falar mais sobre a questão financeira especificamente.
Então, tira uma foto, tira um print screen dessa tela, que isso vai ser importante para você, né? E é uma ótima ferramenta para você dar continuidade. Lembrando também que todos esses eventos vão ser gravados e vão ser disponibilizados, já estão sendo, né? Disponibilizados lá no nosso canal também no YouTube, né? O Education USA Brasil. Tá ok? Além disso, eu quero também deixar aqui 4 fatos sobre ajuda financeira, para, como eu falei, né, para a gente não passar em branco. Vamos entrar só um pouquinho nisso, bem no nível superficial, desmistificar algumas coisas. Entre elas, a gente aqui no Brasil, a gente tem uma mentalidade que universidade pública é de graça. Tá? E nos Estados Unidos, isso não existe, ok? Então, não tem faculdade de graça. O que pode acontecer são a questão das bolsas de estudo, né, das ajudas financeiras, cobrirem toda a sua despesa, né, o custo que você teria com essa educação. Mas não quer dizer que é de graça. Tá? Então, não tem essa distinção de faculdade pública e faculdade privada, uma paga, uma não paga, isso é mito. Tá? Na realidade, geralmente, a própria família do aluno é quem paga pela maior parte da sua educação. Tá? Então, isso é importante a gente ter a noção, e por isso também é tão importante a gente manter um orçamento e um planejamento financeiro. Outro aspecto que eu quero deixar claro é que as bolsas de estudo elas existem, elas variam demais com relação à universidade, com relação a perfil de aluno, com relação ao montante que essas bolsas podem vir a cobrir, né? E sim, nesse sentido, é possível estudar de graça nos Estados Unidos. E outra coisa legal é que elas são, a grande esmagadora maioria delas são cumulativas. Então você pode pegar uma bolsa atlética e você pode ter uma bolsa acadêmica e você pode ter outras bolsas, né, cumulativas dentro da própria instituição para a qual você está se candidatando. Então vale a pena investigar bem, fazer bem essa análise para garantir que você vai ter acesso aos recursos que vão viabilizar o seu estudo nos Estados Unidos, tá? Outra informação importante é que, cara, ninguém paga a faculdade sozinho. Eu já vi pessoas que não precisavam de ajuda nenhuma, ajuda financeira, tá, por parte da universidade, tinham condições de pagar, eles mesmo assim, a universidade reconhecendo, né, quando há, né, o mérito por parte do aluno, seja ele um mérito acadêmico, atlético, artístico, é muito frequente, muito comum a universidade conseguir ajudar de alguma certa forma, né, em diferentes proporções, claro, né, os alunos, tá? Então, é muito comum haver qualquer tipo de ajuda financeira sendo disponibilizada para os alunos, certo? Então, esses 4 pontos é que eu quero deixar para a gente hoje a respeito da questão financeira, para a gente ter isso em mente. Vamos conversar lá depois no dia 9 de junho, né, para esclarecer esses aspectos, mas é importante a gente ter essa noção, tá? Vamos em frente. Falando agora aqui, né, sobre a perspectiva do esporte, algumas coisas que você deve levar em consideração. Se o esporte ele se torna algo maior para você ou mais relevante para você dentro do processo de candidatura, então, além, né, de toda aquela questão que a gente já comentou hoje aqui, de como pesquisar academicamente falando, né, o que você tem que levar em consideração, você vai ter que levar em consideração se aquela universidade oferece aquele esporte que você quer praticar no nível de competição ou de competitividade que você tem interesse. Tá? Às vezes a universidade pode ser fantástica, pode ter o curso que você sonha, pode ter, né, a estrutura sensacional, uma excelente ajuda financeira por parte da própria universidade, mas ela pode não ter o esporte que você quer ou não ter o esporte no nível de competição que você gostaria. Tá? Então, dependendo da relevância que o esporte vai ter dentro da sua trajetória acadêmica, né, você vai ter que conseguir conciliar esses aspectos, tá? Para conseguir determinar se aquela instituição que você encontrou, né, ou que você está, né, namorando, digamos assim, se ela vai fazer sentido para você e vai atender a todos os critérios que você está elaborando para o seu processo de pesquisa, tá? A questão financeira é outro aspecto que você vai ter que levar em consideração no momento em que você estiver, né, fazendo aí esse processo de seleção. E como que você vai considerar a questão do esporte? Aqui é um trabalho um pouco mais minucioso. Você vai observar
critérios de divisão, as associações atléticas a que essas universidades são filiadas, como que funciona o processo de bolsa dentro dessas instituições. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso aqui hoje. Você vai começar a entrar em contato com os técnicos para saber deles, né, qual que seria o grau de interesse que eles têm no seu esporte, em ter um atleta com o seu perfil naquela instituição. Então tem uma série de outras etapas que você vai precisar também cobrir ao longo desse processo e que vai ajudar você a determinar se aquela universidade vai ser importante ou interessante para você dentro do seu esporte, dentro dos seus objetivos, tá? Correlacionando as duas questões. Outro aspecto importante que eu já toquei aqui, né, é a questão das associações atléticas, tá? Então a gente tem aqui NCAA, NAIA, NJCAA, que são algumas das associações que gerenciam, né, vamos dizer assim, que cuidam da questão do esporte no nível universitário nos Estados Unidos, tá? Então, para pesquisar, tá, basicamente, você tem vários mecanismos de pesquisa que você pode usar, né, nas sessões aqui que já passaram, já foram apresentados alguns e etc. Você tem que ficar atento nessas universidades que você está se interessando, né, qual associação, ou com qual, aliás, se elas são membro de qual associação, tá? E tentar entender que associação que é, como que é o processo daquela associação para que você jogue como atleta, né, dentro da universidade, durante o tempo que você está na universidade, durante aquele período e etc. Então, isso vai ser muito importante também para você identificar e conseguir considerar as universidades como sendo relevantes ou não, tá bom? Vamos ver um pouco mais sobre isso já já. Antes, eu quero pegar uma outra afirmação aqui, né? Essa questão do eu sou atleta. Eu estou falando muito disso. Bolsa atleta, né? Que você tem que determinar quão relevante vai ser essa questão do esporte para você, né? E isso vai variar. E como que isso vai variar e como que a gente vai conseguir determinar isso? Se você pegar um espelho aí na sua casa hoje e parar, olhar para ele, você vai fazer essa afirmação, né? Eu sou um atleta. Mas será que você é mesmo? Tá? O que compõe essa questão do atleta, né? E como que as universidades enxergam isso? Então, é muito comum o aluno ele chegar para a gente aqui no Education USA, né, dizendo, eu quero muito, né, uma bolsa atleta, e aí normalmente o pai tá junto, a mãe tá junto, aí vem aqui os comentários, né, meu filho é muito bom, né, ele gosta muito de jogar, né, será que ele consegue uma bolsa atleta? Gente, para você conseguir, né, se filiar a uma associação, né, competir em algum nível nos Estados Unidos, né, alcançar ou desbloquear, né, essas ajudas financeiras voltadas, né, para atletas, você tem que ser um atleta. Então eu proponho para vocês essa reflexão, tá? O que é considerado, né, quando a gente olha para um atleta? Geralmente a gente vai ver se ele mantém hábitos saudáveis, como que é o preparo físico, né, o preparo mental. Você tem que estar em boa forma, você tem que conseguir produzir, né? Você tem que ter organização e disciplina, tá? Porque sem isso, ainda mais no nível universitário, você não vai conseguir conciliar as duas coisas. Você tem que ter desempenho, tá? Tanto no nível acadêmico quanto no nível atlético, tá? O desempenho que você vai ter que demonstrar, ele tem que ser do nível de competição. E você vai demonstrar isso muito também através dos índices e das métricas que os técnicos, né, vão acabar avaliando. Tá? Então, se você também não tem índices e métricas, vai ficar cada vez mais difícil para um técnico observar a qualidade que você tem e conseguir julgar se vai ser viável ter você praticando aquele esporte dentro daquela universidade ou não. E os resultados. Todo mundo quer ver resultado, tá? Isso e é interessante porque se você é um bom aluno, as chances são que você vai ser um bom aluno. Agora, e da mesma forma, né, se você é um atleta
que você tem bons índices, que você vem apresentando bons desempenhos, que você vem apresentando melhora significativa, né, no momento em que você vai se aperfeiçoando, tá? Você vai conseguir demonstrar isso através junto com os resultados que eles seguem, né, essas pessoas, e você vai precisar mostrar isso para as universidades, mais especificamente para os técnicos. Então é muito importante, né, a gente saber o nível que a gente tem e conseguir demonstrar isso. Então, quando você é um atleta de fato, né, e você busca uma filiação a um clube ou a uma organização, você consegue parâmetros, né, para definir como que estão, né, os seus índices, qual que é a qualidade que você tem dentro do esporte, né, a performance que você consegue entregar. Isso vai ser muito importante, tá? Sem isso, se você joga o futebol, né, de fim de semana, mas você joga muito bem, mas se você não tem essas características ou se você não tem esses dados para conseguir apresentar, vai ser mais complicado o processo, tá? Na verdade, eu diria que é praticamente impossível, a não ser depois que você já está lá dentro da universidade, que aí você pode passar por uma seletiva, né, e lá mostrar que você realmente é bom, né? Mas de longe, como nós estamos, no caso principalmente dos alunos internacionais, né, é muito complicado a gente se provar para os técnicos, se provar para a universidade no sentido de você precisa de mim, né? Eu sou bom o suficiente para compor o seu time, para melhorar o seu desempenho dentro desse esporte, dentro da liga, dentro do torneio, do campeonato, tá? Então, e é complicada a nossa competição também com os alunos que estão lá, né? Que os coaches, que os técnicos, eles já estão observando desde o nono, primeiro ano, que eles já estão em contato, que eles já estão dando dicas para o treinador do ensino médio, falando, ó, desenvolve isso com aquele aluno. Então você já tem que chegar mais preparado, né? E com a capacidade de mostrar o quão preparado você está, tá? Vamos ficar com isso em mente, tá bom, gente? E aí, para a gente poder falar um pouco mais sobre as ligas, né? Voltando ali ao asteriscozinho lá da questão financeira, essas associações elas vão ser muito relevantes para o processo, principalmente para a questão da bolsa, tá? Elas têm características específicas. A gente vai precisar conhecer bem essas instituições. E aí, de novo, né? Volta lá naquela perspectiva de quão relevante vai ser o esporte para você. Dependendo de como que for, de quão relevante for o esporte, você já vai pesquisar dentro dessas associações. Tem o esporte que eu gosto de praticar? O que eu quero praticar? Quais os níveis de competição? Né? Qual o nível de performance que é exigido do atleta no nível que eles competem, né? Por exemplo, a NCAA, ela tem divisão 1, 2 e 3. A NAIA, ela já não tem essas divisões. O que que isso significa? Significa que o nível de competitividade, né, e a quantidade de torneios que eles participam pode ser menor. O investimento que é feito, né, nesses atletas, nessas competições também é um pouco menor, tá? Então, existem algumas diferenças. Entre elas, também, a gente pode destacar a quantidade de universidades que participam de cada uma dessas associações. Né? Na NCAA são mais de 1.000. Na NAIA são um pouco mais de 250 universidades. Tem outras características. Né? Na NCAA, normalmente, são universidades grandes, né? Universidades públicas, privadas, foco em pesquisa. Normalmente são universidades bem robustas, né, em estrutura e em finanças. Na NAIA, geralmente são universidades menores, mais voltadas para o conceito de liberal arts colleges, tá? Então, tem algumas características que vão ser importantes. Se o esporte vai ser muito relevante para você, de repente você começar observando a associação, né, em que essas universidades participam, pode ser um fator determinante. Tá? Então, aí você entra lá na associação, vê os critérios, vê as universidades que participam. Né? Eu até separei aqui algumas informações importantes que eu quero compartilhar com vocês. Tá aqui, ó. Aqui, né? Falando, né, dos membros, né, NCAA, mais de 1.000 universidades, né, mais de 100 divisões atléticas.
tem aí as divisões aqui, as 3 divisões, né. Como que fica a questão financeira aí dentro? Normalmente, a divisão 1 é onde você encontra mais recurso, é onde tem as possibilidades de você conseguir uma bolsa integral pelo esporte, né. A gente teve uma conversa muito legal semana passada no Instagram, falando com o Samuri Wiki, que ele é atleta, né, ele foi aluno da Kent State University, e lá ele praticou atletismo, e hoje ele já terminou o curso dele, voltou para o Brasil e está se preparando para representar o Brasil nas próximas Olimpíadas. Ele era aluno da divisão 1, ele teve bolsa integral, né, ao longo dos 4 anos da formação dele. A divisão 2, a gente costuma ter também bolsas de estudo, mas geralmente elas são bolsas parciais. E na divisão 3 não é comum, tá, a gente conseguir ter essas bolsas de estudo, né. Eles informam que a própria NCAA não permite esse tipo de investimento na divisão 3, tá bom? Então é importante você conhecer essas regras, né, para ver o nível de competitividade que você tem e onde você seria capaz, né, em que nível você seria capaz de competir, para entender também como que fica essa questão financeira relacionada aí às associações. A NAIA também, né, a gente falou, 250 escolas, tem também muitas bolsas de estudo, mas aqui, como não tem divisão, o processo delas é um pouco diferente. O que eles fazem é estabelecer uma determinada quantidade, né, de bolsas nas diferentes quantidades, né, digamos assim, se é uma bolsa integral, se é uma bolsa parcial, né. Então, na verdade, aqui eles vão fazer o quê? Eles vão determinar aqui, eles até dão um exemplo, né, para beisebol existe a possibilidade de você dar 12, bolsas integrais. Então, na verdade, eles podem dar 24 bolsas parciais de 50%? Podem. Então eles têm um recurso e eles vão gerenciar esse recurso de acordo com a necessidade, né, do esporte, a necessidade da universidade, a necessidade dos alunos atletas que se candidatam. Tá? Então dá para fazer aí essa estilo de combinação, né, e conseguir determinar isso. Mas quem define isso parte das universidades, com a orientação da associação onde você vai competir, tá? Vamos voltar aqui para nossa apresentação. Além dessas associações, tem também aí a sigla, né, o que que significa, eu coloquei aqui para vocês, mas tem também a National Junior College Athletic Association, que é a associação que regulamenta as community ou junior colleges. Então é interessante também, se você está pensando em ingressar no sistema educacional americano através das community colleges e você quer realizar, né, atuar como atleta, você consegue também, porque também tem a divisão específica deles. Essa associação ela já divide de novo, né? Divisão 1, 2 e 3, mesmos critérios, bolsa integral, parcial e não tem bolsa na divisão 3, tá? Então, quanto melhor atleta você é, quanto mais competitivo você for, você vai tendo acesso a mais recurso, tá, gente? Então, conheçam esses sites, conheçam essas associações, entendam como que elas funcionam, as características que elas têm, para ver se elas vão atender também à necessidade que vocês têm. Então, de novo, se você está procurando universidade, dependendo da relevância que o esporte vai ter dentro do processo, você pode procurar as universidades primeiro, considerando toda a questão acadêmica, e depois olhar a questão financeira, a questão atlética, né? Se ela tem o esporte, se vai ser competitivo, se tem os recursos. Ou você pode começar olhando nessas associações, vendo o que, que eles têm para oferecer, vendo quais esportes que, né, que eles têm e que atendem a sua necessidade, seu objetivo, os níveis de competição, e aí você vai ver quais são as instituições que são membro, né? Quais são as universidades que são filiadas a essas associações. Tá? Aí é uma forma também que você tem de começar essa pesquisa por essas universidades. Mas de um jeito ou de outro, essa relação ela vai existir. E é importante que na pesquisa pelas universidades você consiga conciliar isso e que na questão financeira você já entendendo agora que a associação pode influenciar, a divisão que você vai competir pode influenciar, né? Então é importante que você leve isso em consideração também no momento da procura pelas universidades, ok? Vai colocando as perguntas lá para a gente depois poder se debruçar um pouquinho sobre elas.
E com relação aí ao processo da candidatura, tá? Como que a gente pode tirar o melhor partido do esporte, né, da prática do esporte, dentro do processo da candidatura? Então, dentro da candidatura em si, a gente sabe, né, a essa altura a gente já é um pouco mais familiarizado com o assunto. Se não, como eu falei, tem o College GPS, que está acontecendo, as gravações das sessões que já passaram estão disponíveis no nosso canal do YouTube também. Então, visita lá aquele conteúdo para você poder, né, continuar daí. E aí a gente sabe que dentro do processo de candidatura a gente vai encontrar provas que você vai ter que fazer, formulários que você vai ter que preencher, né, informações que a gente vai ter que prestar para as diferentes universidades. E aí, como que a gente vai usar o esporte? Você pode incluir o esporte na sua dentro lá da sua lista de atividades extracurriculares, tá? É opcional você colocar todas as atividades que você faz lá, você vai escolher as que são mais relevantes, geralmente dentro do formulário de candidatura dessas instituições. O caráter dessas listas ele é informativo. Você percebe isso pelo tipo de informação que eles pedem. Geralmente qual é o tipo de atividade que você realiza? No caso, seria uma atividade relacionada a esportes, né? Ou atlética. Qual era o seu papel dentro dessa atividade? Aí você coloca lá, eu era capitão do time, eu era atacante, eu era, sei lá, ponta, né? Ou participava da equipe, né? Enfim, coloca a informação lá. Aí vai perguntar a dedicação, né? Quantas vezes por semana? Quantas semanas por ano? Foi ao longo de todo o ano? Ao longo do ano acadêmico apenas? Foi só durante o verão? Quanto tempo você dedicou para aquela atividade? Tá? Então, a relevância que o esporte vai ter dentro dessa lista, né, como item no processo da candidatura, é baixa. Tá? É basicamente só para informar que você participava. Se você optar por usar a questão do esporte dentro da carta de recomendação, pode ser relevante, né? Eu coloquei como uma relevância moderada. É opcional, tá? Por quê? Você pode ou não usar esse tema, abordar esse tema. Imagina que você quer que um coach, né, escreva a carta de recomendação. E aí, o que ele vai enfatizar a seu respeito? Ele vai falar de características pessoais suas. Geralmente, é para isso que a carta serve, para apresentar você como pessoa, como aluno, né, como indivíduo dentro de uma comunidade. Tá? E falando um pouco mais das interações que você tem, etc. Nesse momento, a relevância ela vai ser moderada porque depende da perspectiva que aquela pessoa que está escrevendo vai trazer sobre você, tá? Então, dependendo do que ela falar, pode ser muito importante usar isso, o esporte como essa referência ou não. E nas redações, se eu quiser usar o esporte na minha redação, eu posso? Pode, tá? O tema normalmente você tem alguns temas que você deve abordar, mas eles não são exclusivos, né? Então você pode usar o esporte para se referir a um problema, uma solução que você alcançou, né? Ou para uma experiência que você adquiriu, que faz parte de você, enfim, aqueles temas mais amplos, mais genéricos das essays, né? E aí a perspectiva quem traz é você. Por isso que a relevância do esporte nesse contexto ele vai ser tomado muito em consideração pelos diretores de admissão quando estiverem revisando a sua candidatura. Tá? Por quê? Porque você está usando isso como uma forma de falar sobre você. Então já dá para perceber o quão importante essa atividade se torna e por quê. Né? Quais são as características que elas agregam dentro da sua candidatura e na sua personalidade e na formação de quem você é. Tá? Então, por que eu falo assim? Né? Você pode usar aqui, você pode usar aqui, você pode usar ali. Jefferson, eu posso colocar a minha prática do esporte, esse fato, dentro de tudo isso? Pode. Só que a minha pergunta aí para você é essa imagem que você quer compor para o pessoal da seleção? Quando a gente fala do processo de candidatura às universidades americanas, é tudo muito holístico, é muito abrangente. E eles vão olhar vários itens diferentes. Eu costumo falar que é como se fosse um quebra-cabeça que você vai colocando as peças para que eles possam compor a imagem a seu respeito. Então, nesse caso, o interessante é sempre que você traga informações novas nessas diferentes oportunidades.
Se você vai falar sobre o esporte na sua redação, então é melhor falar de alguma outra coisa nas cartas de recomendação. É melhor, você já não precisa citar isso dentro das suas atividades extracurriculares. Então você consegue articular mais a sua candidatura e deixar mais leve para quem está analisando, mais objetivo, mais focado, e também maximizar, né, a oportunidade que você tem de mostrar quem você é. Tá? Então use esses recursos com sabedoria. Tá? A gente entende também que toma muito do tempo, né, dos alunos e de quem é atleta, mas é importante, tá, a gente ter essa noção que as universidades elas também estão interessadas em pessoas, né, mais do que atletas, mais do que alunos, né, eles querem saber como que você vai interagir, quem é você, o que te move, o que te atrai, o que você gosta de fazer, né? Na nossa live que a gente fez com o Samori, tá salvo lá no perfil do Education USA Brasil no Instagram, você consegue assistir no IGTV. Ele fala também, né, sobre como que ele foi se envolvendo em outras atividades e como que isso foi relevante para o processo dele, tanto dentro da universidade como na própria formação dele. Então, é importante ter essa noção, essa perspectiva também, tá? Então, para o processo de candidatura acadêmica, a gente vai fazer o processo e a gente pode utilizar o fato da gente praticar algum esporte ali. Tá? Existe espaço para isso e isso pode ser mais ou menos relevante dependendo da relevância que o esporte tem para você e de onde você vai usar esse recurso. Tá? Agora, para o processo, né, daquele aluno atleta que quer se candidatar a uma bolsa de estudo, né, pelo fato de ser atleta, além do processo da candidatura que a gente vai ter que realizar acadêmica para o Admissions Office da universidade, né, a gente vai precisar também entrar em contato com o treinador. E aqui eu gosto de dizer que é o momento em que você vai convencer o treinador que ele precisa de você lá. Tá? E como que você vai fazer isso? Então, currículo. Tá? O currículo é um currículo. Né? Você vai colocar todas as suas informações enquanto atleta lá. Competições que você participou e que você ganhou, teve algum resultado, né, que se destacou. Índices que você tem. O pessoal do tênis tem um índice, eu não vou lembrar agora, é o UT, acho que é o UTH, alguma coisa assim, que eles é um índice internacional, né? Você fala que você tem esse índice, eles já conseguem classificar você num ranking internacional, então é bem tranquilo deles acharem. Atletismo também, você coloca alguns índices, né? Fica fácil deles verem, nossa, as marcas, né? O tempo. Agora, por exemplo, se você pratica um esporte em equipe, né? Imagina que você é um jogador de basquete. Aí você coloca lá a sua altura, sua envergadura, né? Índices, né? Que índices você pode usar? Cestas, né? Quantas cestas você costuma fazer por jogo? Quantos bloqueios você costuma fazer por jogo? Né? Algumas coisas, algumas informações assim vão sendo relevantes para você mostrar para o treinador. Vídeos, Jefferson, isso vai ser importante? Vai também, tá? Principalmente do TR. Obrigado, Luiz. É isso aí. O TR, que é a questão do índice internacional do tênis, né? Então, na questão dos vídeos, o vídeo ele é opcional, nem sempre é necessário, tá? Eu estava, de novo, na conversa com o Samori, né, ele falando, o meu atletismo, né, eu não precisei mandar vídeo, só os índices já foi suficiente para eles saberem, né, o nível de performance que ele tinha. Então, mas se você, de repente, joga um esporte em equipe, pode ser interessante você colocar os vídeos da sua atuação, e isso vai ajudar você a demonstrar aquilo que já foi registrado, que foi indicado no currículo. E aí a gente entra na questão da elegibilidade. Então, essas ligas que a gente falou, que a gente comentou antes, as associações, né, NCAA, NAIA e NJCAA, todas elas têm aquilo que eles falam, que eles chamam de elegibilidade, que é as regras que eles estabelecem para que um aluno, né, que está entrando, né, na universidade possa competir a nível universitário. Cada associação pode ter regras diferentes, mas todas elas têm no site. Você consegue verificar essas informações. Separei aqui também para gente. Eu acho que eu não separei de todos. Foi quase todos, talvez.
tá? Mas aqui, por exemplo, a NCAA, tá aqui a elegibilidade deles, tá? Que você tem no site, ele já começa filtrando, né, com base no quão competitivo você é, e aí você vai conseguindo montar, né, usando os recursos que eles colocam, você cria uma conta e você consegue montar o seu perfil ali dentro. E aí você vai vendo se você atende todos os critérios, e isso vai ser importante também para os técnicos que competem, né, ou que participam dessa associação, verem, conhecerem seu perfil e saberem, né, o nível que você tem e tudo mais, tá? Então aqui, elegibilidade vai ser um requisito para identificar os requisitos exigidos por cada liga associação e vai ser essencial para que você consiga eventualmente competir lá nas universidades americanas. Se você chega para um técnico, né, para se apresentar para o treinador já com a elegibilidade garantida, facilita o processo para o técnico. Se você não chega ainda com isso já pronto, ele vai ter mais trabalho no processo, né, de te auxiliar. Agora, ele também só vai entrar nesse processo se ele realmente ver valor em você, tá? E lembrando que como a gente está em caráter, né, de aluno internacional mais distante, é sempre mais complicado a gente conseguir provar esse valor. Então, o currículo ele tem que estar muito bem organizado, atrativo. Tem vários exemplos na internet, a gente consegue achar fácil, né? E você precisa ter isso em mãos. Aqueles índices, aquela performance que a gente falou lá mais no início, né, para definir os atletas, vai ser muito importante para esse processo, por isso, porque você vai ter tanto que colocar a questão da elegibilidade, quanto que colocar essas informações também lá no currículo, tá? O pessoal está pedindo o link aí dessa página aqui que eu estava olhando. Tá, então fica aí o Eligibility Center. Mandei aí já no chat para vocês, tá? Colocar aqui outro, também da NCAA, que é o guide para todos aqueles alunos que querem começar a participar, né, ou se filiar à NCAA. Tem muita informação aqui, está bem estruturado, fala de tudo, né? Os esportes que eles têm, né, que eles oferecem dentro da associação, as bolsas, as divisões, ele explica direitinho, né, o critério de cada um. Tem informação também específica para os alunos internacionais, tá? Então vale a pena também, se você está pensando aí nesse propósito, para conhecer, facilita esse tipo de recurso. E você encontra essas informações direto no site das universidades, tá? Tem aqui da NJCAA e tem da NAIA também aqui, a elegibilidade da NAIA, tá? Mesma história, você vai criar um perfil, esse perfil vai começar a disponibilizar você, né, para os técnicos, para que eles conheçam, entendam, vejam quem é você, etc. Tá bom? Então, voltando. Cadê aqui minha apresentação? Pá. Então, currículo, vídeos, sempre que viável e possível, elegibilidade também. Tudo isso você vai fazer esse processo de se apresentar direto para o treinador, tá? Não é para o admission office lá na candidatura acadêmica. Procura os orientadores do Education USA que a gente ajuda vocês, tá bom? A dica do dia que eu quero deixar para vocês aqui hoje. O processo, quem é responsável por todo esse processo é o aluno, tá? O aluno é o principal interessado, seja uma candidatura exclusivamente acadêmica, seja também aquele aluno que está interessado em se tornar um aluno atleta, você tem que correr atrás, tem que fazer as coisas e não vai ter outra pessoa para fazer isso por você, ok? Outra coisa importante, dependendo do momento em que você está hoje, se você está no nono ano, no primeiro, no segundo, no terceiro ano, se você está antes disso, ou se você já está depois disso, tá? Minha dica para você é que a candidatura, seja ela atlética ou acadêmica, ela se fundamenta em reportar, em falar para os outros sobre você, sobre o que você já realizou, sobre o que você já fez, tá? Então, se você, quanto mais para frente você tá,
mais coisa no passado você já tem. Então é importante você conseguir recuperar essas informações, né? Então, se você já participou de várias competições, né, trazer essas informações, as colocações que você teve, qual que você vai, né, usar. E aí, se você está começando agora, você ainda tem mais futuro pela frente, digamos assim, né? Tem mais coisa para você realizar. E tudo que você for realizar daqui em diante, eu quero que você pare e pense nesses 5 aspectos, tá? Eu quero que você pesquise, escolha, se prepare, realize e reporte. Então vamos dar um exemplo aqui. A questão aí da provas. Digamos que você vai fazer uma prova para o processo de seleção, né, acadêmico das universidades. SAT, ACT, TOEFL, IELTS, o que for. Você vai pesquisar quais das provas vão ser mais importantes para você realizar. Você vai ver com as universidades quais que eles estão aceitando. Você vai pesquisar, né, o que essas provas exigem de você, quanto que elas custam, etc. Você vai estudar para essas provas. Você vai, depois que você escolhe, você vai, qual dessas provas você vai fazer, você vai se preparar para elas, tá? E depois você vai fazer a prova e vai mandar o resultado. Então, essa fórmula é o que eu quero que vocês apliquem daqui em diante, sempre pensando nas universidades americanas. Qual atividade extracurricular eu vou me envolver? Eu vou pesquisar, vou escolher, vou me preparar para ela, vou fazer a atividade e vou mandar essa informação para as universidades. Qual competição eu vou ingressar? Né? Às vezes tem 2, 3 competições acontecendo ao mesmo tempo. Qual que vai me dar um nível de competitividade maior? Para eu conseguir mostrar para a universidade que eu realmente consigo, né, alcançar bons resultados. Então você vai pesquisar, escolher, se preparar, realizar, reportar. Certo? Outro ponto importante, eu quero que vocês tirem também uma foto, um print screen dessa tela, alguma coisa nesse sentido. Porque isso daqui é o que vai ser a nossa linha base do cronograma de candidatura para as universidades americanas. O ideal, né, a gente está falando com alunos, principalmente no ensino médio aqui hoje, o ideal é que a gente consiga começar o processo no segundo ano, no meio do segundo ano mais tardar, acadêmico. E aí a gente vai, monta, faz todo esse processo de pesquisa. No primeiro semestre, começa a realizar algumas coisas, faz as provas, começa a conversar com os professores sobre carta de recomendação, vai pesquisando as universidades. No segundo semestre, também do terceiro ano, já faz a candidatura, preenche os formulários, traduz documentos, já preparando tudo para enviar, porque vai ser nesse momento que a gente vai finalizar aí essa candidatura. E depois é só esperar para ver o que vai acontecer, tá? Então essa é a nossa linha base. Agora, o atleta que vai se candidatar, né, ele tem que começar antes. Por quê? Para ele conseguir entender toda aquela relação que a gente falou, né, de como que o atleta, né, o quanto que o esporte vai ser relevante dentro desse processo, né, como que ele vai pesquisar as universidades, né, de repente já começar um contato com os técnicos. Quanto mais cedo você começar a fazer isso, mais chance você tem de aparecer no radar dos técnicos conhecerem você, de você conseguir ir adiante dentro do processo, tá? Então, o ideal é começar mais cedo. Jefferson, eu estou começando agora, eu estou no terceiro ano, como é que eu faço? Dá tempo? Não dá mais? O que a gente faz? Dá. Naquela conversa que a gente teve na semana passada com o Samori, ele mesmo falou que ele só começou a fazer o processo depois que ele já tinha terminado o terceiro ano. Então dá, tem possibilidade, tá? Tudo vai depender do empenho que você tem, da dedicação que você vai ter para fazer o processo e da qualidade que você tem como atleta. Isso vai facilitar muito o processo, sem dúvida nenhuma, tá? Porque vai despertar o interesse dos técnicos e da universidade, né, também, tá? Então essa daqui vai ser a nossa linha base, pensando na candidatura acadêmica. Se você quer o esporte, você vai ter que fazer isso também e acrescentar a isso aquele contato com os coaches, que vai ser bem relevante aí para chamar a atenção da universidade para você. Para a gente finalizar, quais são os próximos passos que eu quero que vocês tenham em mente?
Eu já deixei aqui, né, a mensagem subliminar, né, reportar, tenha sempre isso em mente. Os próximos passos, se você está no primeiro ano ou antes disso, é gerenciar tudo isso, né. É a questão do inglês, que tem que estar muito bom para você conseguir, né, quanto melhor o inglês estiver, mais chance você tem de conseguir fazer o processo, se candidatar, ser admitido, etc. Trabalhar e desenvolver o relacionamento com os professores, isso vai ser importante para pensar naquela questão das cartas de recomendação. Quem fala a questão dos professores fala também dos técnicos, né, que você pode vir a precisar de alguma carta deles. Então é importante que eles te conheçam, né, e que eles estejam disponíveis para você, tá? E um bom relacionamento facilita muito isso. As notas escolares, então as notas que você tem na escola, isso vai ser também importante para mostrar que você, apesar, né, ou além de ser um atleta muito bom e ter um bom desempenho, uma ótima performance, né, no campo, né, enquanto atleta, você consegue balancear isso academicamente falando. Porque quando você for para a universidade, isso vai ser exigido de você também, tá? E as atividades extracurriculares, que você também vai precisar se envolver para mostrar quem é você enquanto pessoa, beleza? Além, né, da questão do atleta. E se você vai fazer a candidatura atlética, tem que pensar na pesquisa pelas universidades, tem que começar com contato com os técnicos o quanto antes. Jefferson, como é que eu vou fazer o contato com os técnicos? Eu costumo dar a dica no sentido de, se você pratica algum esporte que é realizado naquela instituição, você está interessado, começa a ver os resultados, começa a ler a respeito, procura, né, o que saiu, alguma nota que saiu no jornal da cidade sobre como que foi a última apresentação deles, né, entre em contato com o técnico, elogiando, mostrando, né, que você está acompanhando, que você está interessado. Aí ele vai achar, poxa, que bacana, vai te responder de repente. Aí você já fala, poxa, eu estou interessado na sua universidade, sou atleta também, estou me preparando para fazer a candidatura e tal. Então, esse tipo de contato, para você entrar no radar, é muito interessante. E você vai ver que vai ajudar também lá no processo da candidatura mais adiante. Se você está no segundo ano agora, vai começar esse processo por agora, vai ter que fazer tudo o que a gente já falou antes e começar o processo da candidatura acadêmica, tá? Porque é no segundo ano que a gente começa, né, de pesquisar as universidades, como a gente já viu ali no slide anterior que eu falei para vocês tirarem a foto. Na questão do atleta, vai começar a elegibilidade lá das associações. Começa a montar o seu perfil, preencher, né, aparecer mais para os técnicos nas universidades americanas. Se você já está no terceiro ano ou mais, vai fazer tudo o que a gente já falou até aqui, mas você também já está na época de mandar a sua candidatura. Então, se prepare para realizar e reportar a sua candidatura para essas universidades. E na questão do atleta, manter atualizadas as informações que você já andou fornecendo. Então, sempre com aquela mentalidade de reportar, 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 tá bom? Outro passo importante é você falar com um dos nossos orientadores. Tá? Aqui eu tenho a informação do Education USA Brasília, tem o site aqui, mas se você entrar lá no nosso site também do educationusa.org.br, você encontra nas nossas unidades, estou deixando o link para vocês aí, né, no chat, você encontra toda a lista de escritórios que a gente tem e consegue fazer o contato com os escritórios, marcando algum tipo de acompanhamento com os orientadores. Lembrando que a gente oferece no Education USA os serviços de orientação acadêmica, tradução de documentos e vários eventos acontecendo gratuitos como esse aqui hoje. Tá? Acompanha lá no nosso site e também nas redes sociais. Aqui eu estou deixando nosso e-mail para contato, tá? As redes sociais aí também do Education USA Brasília você encontra no Facebook, no Instagram, e tem o nosso WhatsApp também aqui do escritório de Brasília. Entre em contato com a gente no que você precisar, a gente está à disposição para auxiliar vocês. Que bom que vocês gostaram, pessoal. Obrigado. Vamos ver aqui algumas perguntas. Estou vendo aqui que chegaram algumas perguntas. Vamos ver o que chegou. Aí. Não sou um atleta excepcional hoje, mas treino. Beleza, isso é ótimo, mas lembrando lá do nosso processo, se você quer uma bolsa de estudo, você tem que conseguir mostrar para o treinador que você vai ser relevante naquele leque, né, naquele time, naquele momento
em que aquela equipe está ou que aquele esporte está dentro daquela universidade. Então, é mais difícil você mostrar se você não tem os índices. E é mais fácil você ter os índices se você está num clube, se você está numa equipe, se você vem participando de competições com uma certa regularidade, tá? Então isso vai ser relevante, tá? Dá para fazer o processo? Dá. O que eu costumo recomendar para esse cenário? Faz a candidatura acadêmica, entra na universidade. Estando lá, participa das seletivas. E aí, sim, fica mais fácil de você mostrar que você pode ser um recurso, né? Que você pode ser um precioso, digamos assim, para aquela instituição. Opa, opa, trabalhando em casa, né? Tá, vamos ver. Tem outra. Ele falou que tem aqui embaixo. Peraí. Vamos seguindo que aí a gente chega lá. Qual tipo de aplicação se usa para candidatura? Como NEP? Pode ser, tá? Depende da universidade. Como NEP é uma das plataformas mais utilizadas hoje, ela atende a mais de 900 universidades, então é muito comum usar ela para candidatura acadêmica, né, que a gente estava comentando. Então, o Comunep, sim, é uma boa opção, mas tem que verificar sempre com a universidade para onde você vai se candidatar. Se for, por exemplo, do sistema UC, né, UC. Tá, a gente não vai entrar muito nesse assunto aqui, a pergunta falando sobre como que faz para morar lá depois, né? Na verdade, isso foge até do nosso leque de orientação. É possível, existe algumas chances, mas a regra é, terminou o seu curso, visto F1, que é o visto de estudante, terminou o curso, 60 dias para voltar para o Brasil, tá? Senão você pode acabar correndo o risco de ficar fora de status lá com relação ao visto, tá bom? Mas é possível, né? Sempre tem a possibilidade. Eu conheço um aluno, por exemplo, que ele fez o curso dele de Relações Internacionais, foi atleta pela universidade, jogava basquete. Quando terminou o curso, foi contratado pela universidade, ficou trabalhando, né, para a universidade específica, tá bom? Posso tentar a Bolsa Atleta estando na universidade? Pronto, já falamos sobre isso, né? Quando você chegar lá na universidade, você tem sim essa possibilidade de participando de uma seletiva, alguma coisa nesse sentido. Você pode vir a ser selecionado, né? E ingressar na universidade. Pode sim, é possível, tá? Deixa eu ver a próxima. Sou um atleta aqui, mas não sou. Ah, tá. Essa então era a próxima, né? Acho que foi a Juliana que comentou. Não sou a super campeã. Pode ser que eu não consiga entrar no time, ou entrando na faculdade, posso entrar no time? Sim, a gente já comentou sobre isso. A questão aqui de você entrar no time ou não, se for um time, eu não sei qual é o esporte que você atleta, que você participa, mas é importante. Imagina assim, pegar o exemplo do futebol, porque o futebol ele é bem amplo, né? E todo mundo conhece pelo menos um pouquinho. Futebol você tem ali 11 jogadores. Dos 11 jogadores, você tem normalmente 1 a 3 atacantes. Se você é mais um atacante, pô, será que eu quero que você venha para o time? Tá? Será que vai ser vantajoso para minha equipe? Eu tenho 3 atacantes muito bons, eu posso jogar lá com 2 e deixar um no banco. Então, às vezes, é importante a gente ver como que a gente vai se adequar naquela equipe. Aí você é um atacante, mas você fala, não, eu posso jogar como volante. E aí, de repente, essa possibilidade é mais atraente para o técnico. Então depende, né, de como que é essa relação, como que está o momento daquela equipe, né, dentro das competições. Por isso que é importante você ler também a respeito, tentar acompanhar essas informações. Jefferson, onde que eu fico sabendo disso? Dentro lá da própria NCAA, dentro da própria NAIA, do site deles, você consegue verificar, né, toda a informação das competições e dos resultados que vão sendo alcançados, tá? A Juliana está falando aqui que é a questão da natação, né? Então, isso tem que ser verificado com o técnico no sentido de como que tá seus tempos, né? Normalmente são os tempos ou o estilo de natação, né? Às vezes você sabe nadar
muito bem de costas e no estilo borboleta, sei lá, não entendo muito. Mas você... E por isso você pode se tornar uma peça importante na equipe, considerando as habilidades dos outros nadadores e considerando o momento que aquela equipe está vivendo. Tá? Então, depende. Por isso que é importante também o contato com os técnicos, para também você conseguir avaliar as chances de você conseguir ser selecionada, né, para a equipe, especificamente falando. Se eu não conseguir entrar na universidade pelo esporte, existe, sim, já falamos também sobre isso, né, a questão da peneira, as seletivas, as universidades elas costumam fazer isso, tá? E você pode participar. Isso acontece também nas universidades que são D1, D2, é mais difícil você ser selecionado, porque o nível exigido é muito alto. A competição em D1 e D2 é muito grande. E cuidado para não achar que porque uma universidade compete num determinado esporte, numa divisão D2, né, a divisão 2, vai ser menor o grau da intensidade da competição, tá? Às vezes tem universidades em esportes, né, na divisão 2 que podem ser até mais competitivos do que na divisão 1. Então é importante pensar também sobre isso, tá? Mas tem seletiva sim, tem as peneiras que você pode fazer estando lá na universidade. Não precisa, não tem que ser um atleta federado. Se você for, fica mais fácil. Né? A pergunta chegou aqui. Você necessariamente tem que ser atleta federado para conquistar uma, ou para se candidatar a uma bolsa, bolsa, né, de esporte? Para se candidatar, na verdade, não, né? Qualquer pessoa pode se candidatar. A questão é se você vai conseguir demonstrar o quão competitivo você é para ingressar naquele esporte ao ponto, né, de competir na divisão em que você vai conseguir bolsas de estudo, que normalmente são as divisão 1 e 2, e né, se você não é federado, você tem mais dificuldade de demonstrar esses índices, esses níveis, etc. Tá? Então é sempre bom a gente conhecer algum clube, alguma instituição e conseguir se organizar nesse processo. Chegou outra pergunta aqui, Leandro está querendo saber, acho que a gente respondeu todas as perguntas, né? Deixa eu só, se a gente não respondeu alguma dessas perguntas, acho que foram 9 perguntas só, pode colocar aqui no chat que eu já estou acompanhando agora que a gente encerrou a apresentação, tá? Muitas perguntas, né, com essa questão aí das seletivas. Legal. Espero que tenha sido útil. Vocês têm aqui os nossos contatos. Podem entrar em contato com a gente. Acompanhe a gente e precisando, a gente está aí à disposição. Muito obrigado, gente. Bom fim de semana.